Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. É uma pergunta: por que não precisamos e não podemos jejuar? É um tema muito importante, muito precioso para todos que estão submetidos à palavra da graça. Por que não precisamos e não podemos jejuar? Isaías 58, versículo 5, é o nosso versículo inicial de hoje. Vamos ler. Aqui é o próprio Deus perguntando por meio do profeta, né? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha que pergunta. Preciosa igreja do eterno Deus, povo amado, escolhidos desde antes da fundação do mundo, povo santo de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos, igreja sem ruga e sem mácula, morada do Espírito Santo de Deus. É importante, muito importante, nós entendermos esse ponto do Evangelho e outros pontos também, como na semana passada nós falamos a respeito de batismo, né? E da verdadeira consequência do verdadeiro batismo, né? Um estudo muito interessante. Para quem está pela gravação nesse estudo de hoje, você encontra embaixo do vídeo no YouTube o link do estudo de semana passada, tá? Dentre outros links você encontra o link do estudo passado. É importante termos em mente sempre esse tipo de ensinamento. Para nós que estamos na graça já há muito tempo, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos de tempo, né? Mas aqueles que já têm alguma experiência em graça, esse assunto de jejum, né? O jejum de alimentos, né? A abstinência de alimentos por um período de tempo, alimentos sólidos, líquidos, né? Alguns fazem jejum apenas de líquidos e bebem água, outros, a maioria faz jejum completo. Enfim, é importante nós termos um entendimento a respeito desse assunto, né? Muitos já, como eu estava dizendo, né? Muitos já têm experiência, já aboliram isso da sua vida há muito tempo, mas muitos irmãos têm dúvidas, né? Tem muitos irmãos chegando à graça agora, e muitos irmãos veem por aí, no meio do sistema religioso, né, as pessoas falando em jejuns, em campanha de jejuns, né, etc. E as pessoas ficam confusas, porque essas pessoas que estão aí no meio do sistema, elas também dizem que estão na graça, né? Então, por exemplo, recentemente, né, na verdade não foi bem recentemente, já tem algum tempinho, deve ter uns 2 anos por aí, aquela cantora que também é pastora, né, a Fernanda Brum, estava divulgando uma campanha de jejum fortíssimo para isso, para aquilo outro. E você ia na postagem que essa cantora fez na rede social, e você via os comentários das pessoas glorificando a Deus, que bênção, que maravilha, e tá, eu vou fazer junto com vocês, porque isso é para a glória de Deus, porque o povo precisa, porque... Sabe? E agora sim, recentemente, também numa rede social, aquele cantor que também se diz pastor, né? O Kleber Lucas, né? Alguns devem conhecer. Eu já até produzi show desse cantor, amado. Eu já fui produtor de eventos, na época que eu era produtor, né, de eventos gospel, eu cheguei até a produzir show desse cantor. E ele, algum tempo aí também, parece que é pastor, né? Ou pelo menos diz ser. E ele estava também apregoando aí, isso foi recentemente, acho que foi mês passado, também numa rede social, estamos aqui começando uma campanha de jejum, venha você fazer com a gente jejum e oração, que não sei o quê. Essas pessoas, como essa cantora Fernanda Brum, como esse cantor Kleber Lucas e tantos outros conhecidos, né, líderes religiosos, etc., todas essas pessoas, amados, dizem que estão na graça. Se você perguntar para a cantora Fernanda Brum se ela está na graça, ela vai dizer que sim. Se você perguntar para o Kleber Lucas ou para qualquer outro líder religioso se ele está na graça, ele vai dizer que sim. Você prega a graça? Claro que eu prego a graça, eu prego Jesus. Jesus é a graça. Prega Jesus, mas apregou jejuns.
Ou seja, é uma falta, né, de entendimento, de revelação, é uma falta de vivência com a palavra, é uma falta de fazer uma análise profunda do que a palavra diz. É aquilo que eu sempre digo, né? A Bíblia, ela tem contexto, ela tem texto, obviamente, mas ela também tem contextos. Eu sempre digo, é o contexto imediato do texto. Né? Quando você vê um texto, um versículo, em volta daquele versículo tem um contexto, né? Um contexto textual, vamos dizer assim, né? Tem aquele texto e tem outros textos próximos a ele. É um raciocínio que tem ali, né? Então, há um contexto textual imediato. Mas existe também o contexto histórico. Quando foi escrito? Né? Existe o contexto cultural, ou seja, para quem foi escrito? Qual o intuito que foi escrito? Percebe? Tem um contexto pactual. Para que pacto foi escrito? Percebe? Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas as pessoas, mesmo essas que se dizem pregadoras da graça, que conhecem a graça, que ministram graça, essas pessoas não fazem essa análise de contextos da palavra. Então elas fazem uma salada terrível e assim elas vão enganando, porque, amado, quantas pessoas seguem essa tal cantora Fernanda Brum? Você já viu a quantidade de pessoas que seguem esse povo nas redes sociais? Vai ver a rede social de um cantor desse, você vê quantos milhares, talvez até milhões, de pessoas que seguem esse povo. Então essas pessoas são influenciadas por essa falsa graça que esse povo prega. Entende? E assim muitos irmãos vão se achegando. Aí, por exemplo, chegam em nosso ministério, assistem um vídeo, ouve um áudio, lê o nosso livro e, puxa, graça, mas essa graça aqui é diferente. Né? Mas ali a cantora X disse que prega graça, ela está mandando fazer jejum. O cantor, pastor fulano está também mandando fazer jejum, mas aquele líder fez um jejum. Entende? É importante você entender a graça de verdade. E nós estamos aqui com esse intuito de trazer esse entendimento para você. Entender que esse jejum, essa abstinência de alimentos que fora apregoada no Antigo Pacto. Ah, Cristiano, mas a gente vê jejum também no Novo Pacto. Calma que a gente vai chegar lá. O jejum foi apregoado no Antigo Pacto. Tá? O fato dele aparecer na Bíblia sendo feito no Novo Pacto não significa necessariamente que você tem que fazê-lo. Isso que é interessante. Não é, está aqui escrito em tal lugar na Bíblia, vou fazer. Não, calma, por que está ali? Percebe? Então hoje nós vamos trabalhar alguns pontos, algumas alegações que as pessoas aí que dizem que pregam a graça, né, falam sobre jejum, né? Eles fazem algumas alegações que dizem que o jejum serve para isso, serve para aquilo outro. Nós vamos então ver essas alegações e ver que, na verdade, no Evangelho existe resposta para tudo isso. Então vamos ver ponto a ponto, vamos caminhar devagarzinho, né? E a gente vai chegar lá nesse entendimento de hoje. E aí você vai entender por que nós não precisamos e não podemos jejuar. É interessante que esse tema, quando nós estávamos preparando aqui o tema, eu ia colocar assim, por que não precisamos jejuar? Esse seria o tema de hoje. Mas eu falei assim, eu estava pensando, né, com Deus aqui, eu falei, puxa, a questão não é só que nós não precisamos. É mais profundo do que isso. Na verdade, nós não podemos. Tremendo, né? Então, por isso que nós acrescentamos esses parênteses, né? Porque não precisamos e não podemos jejuar. Então, nós observamos aqui no texto do profeta Isaías, né? Ele falando Deus falando por meio do profeta sobre o jejum. Os judeus apregoavam esse jejum da abstinência de alimentos sólidos e líquidos, né? De comer e beber por algum período. E eles faziam isso, no caso, para poder falar com Deus, para poder estar mais próximos de Deus. Lembrando que eles estavam no antigo pacto, né? Eles estavam longe, entre eles e Deus havia a lei, entre eles e Deus havia a religiosidade judaica, entre eles e Deus havia o pecado, havia maldição, havia morte espiritual. Então havia muitas barreiras, né?
Então o povo apregoava. Só que Deus, usando Isaías, ele falou assim, olha, será que é esse jejum que eu quero? Que vocês um dia aflige a sua alma. Você acabou de ler comigo. Por quê? O jejum era conhecido como isso, como aflição da alma. Então o jejum muitas vezes era feito, né, para demonstrar humilhação, para demonstrar arrependimento de pecados. Era feito em função de tristezas, né? Alguma tristeza, algum período de luto, etc. Então as pessoas faziam um jejum, né? E então era uma aflição da alma. E aí Deus pergunta, seria realmente esse o jejum que eu quero, que eu escolhi? Que o homem aflige a sua alma, que ele incline a sua cabeça como junco. O junco era aquela planta, já viu aquela planta que dá em pântanos, em lugares muito úmidos, né? É uma planta fininha e comprida. Eu acredito que a referência é porque que essa planta deita, né? O vento bate, ela se entorta, né? Então aquele movimento, né, religioso que os judeus faziam, né, que muçulmanos até hoje fazem, os próprios judeus também fazem, né, que você se ajoelhar e colocar o rosto no pó da terra, aquela coisa, né? Então, eu acredito que a referência seja essa, o junco, né, que o junco tinha esse movimento e tal. Então, Deus fala, olha, esse jejum que eu escolhi, que o homem aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, né, e que estenda sobre si saco e cinza, porque isso, o jejum, ou eles se vestiam de saco, pano de saco, né, e jogavam terra ou cinzas na cabeça. Isso era um símbolo de humilhação, tá? Ou de tristeza, né, por algum motivo, ou de humilhação, de estar se humilhando, etc., tá? Demonstrando arrependimento, né? Então havia todo esse simbolismo, né? Ou arrependimento, humilhação, ou então uma demonstração de uma tristeza profunda. Então eles vestiam um pano de saco ou estendiam um pano para deitar sobre ele e jogavam terra na cabeça ou cinzas, né? O interessante é que o povo hoje faz jejum, mas ninguém se veste de saco, né? E nem joga terra na cabeça, né? Mas enfim, né? Então, Deus pergunta, esse é o jejum que eu quero? Esse é o verdadeiro? Aí no contexto até diz, né, que em Isaías 58, não seria na verdade que nós soltássemos, que vocês soltassem, né, as cadeias dos presos, que vocês alimentassem os pobres, que vocês fizessem o bem? Esse é o verdadeiro jejum que eu quero. Não é o jejum religioso. Esse jejum religioso não me satisfaz. Tremendo isso, né? Aliás, nada na lei satisfazia Deus, né? A palavra diz que a lei era, na verdade, sombra. Que nada daquilo satisfazia, não tirava pecado, não tinha efeito nenhum. Na lei era tudo simbólico. Então hoje nós vamos entender que essas alegações do sistema religioso hoje, que se diz da graça, e na verdade não é da graça, vamos entender que essas alegações sobre o jejum são falsas, né? São fraudulentas. E que nós não só não precisamos, como nós não podemos jejuar. Então vamos ver aqui a primeira alegação dos religiosos. Você pergunta assim, irmão, por que você jejua? Né? Uma das alegações vai ser essa. Eu jejuo para quebrar a carne. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Irmão, nós temos que jejuar para vencer a carne. Para quebrar a carne, porque o jejum faz a carne ficar fraca. Eu, amado, vou ser sincero, eu tenho um entendimento diferente. Eu acho que o jejum deixa a carne até mais forte. Sabe por que eu falo isso? Apesar da pessoa não comer e se sentir, se você ficar muito tempo sem comer, você se sente fisicamente fraco, apesar disso, o que o jejum faz? Ele acaba atiçando na carne uma vontade ainda maior. Porque a carne se sente limitada fisicamente, então ela vai querer atuar ainda mais. Vai desejar ainda mais. Você vê que as pessoas, vocês veem, né? Que as pessoas, quando fazem jejuns de maneira geral, elas fazem aquele período e quando acaba, ela vai correndo comer alguma coisa, muitas vezes. Ela entrega o jejum, né? Como se dizia. Na minha época era assim, eu vou entregar o jejum. Aí você orava a Deus e tal. E entregava aquele jejum. Claro que a gente fazia, né? Até com boa vontade e tudo, mas é um sacrifício de tolo, né? Mas por falta de entendimento nós fazíamos. E aí nós íamos entregar o jejum e logo depois corríamos para comer. Por quê? Porque a carne estava desejosa de comer. Eu entendo que, na verdade, ele até ativa a carne, né? Na verdade. Ele pode enfraquecê-la por um período no sentido físico, né? Mas no sentido dos desejos e da concupiscência,
O jejum acaba ativando a carne mais ainda, pelo menos no meu modo de ver. E eles dizem que o jejum, então, quebra a carne, né? Só que, amado, vamos raciocinar. Tudo bem, Cristiano, o cara está em jejum, ele fica fraco. Realmente ele vai, entre aspas, quebrar a carne. Mas, gente, ele come e tudo volta. O que adianta? Se você for pensar bem, né? Se a alegação é essa, que você fica sem comer, então a carne fica fraca, você volta a comer e tudo volta ao normal. Sim ou não? Né? Fiquei 12 horas sem comer, minha carne está quebrada. Está nada, ela está com vontade de comer. Ela está ali desejosa. Ela está ali cheia de concupiscência. Entende? Por ela estar sem um alimento material. Aí que ela quer mesmo, né? Então a carne está mais do que ativada. E você come e volta a energia dela toda. Não adiantou nada. Se a questão é essa, quebrar a carne porque ela está fraca, isso é uma bobagem. Agora, sem intenção, vou quebrar a carne. Eu uso esse termo porque é um termo que eu ouvia muito, tá, amado? No meu sistema. Não, irmão, tem que quebrar a carne. O jejum é para quebrar a carne. Né? Para diminuir a carne, para não sei o quê. Né? E você busca a referência bíblica disso, não tem, na verdade. Né? Não tem nenhuma referência clara sobre isso. O jejum quebra a carne. Ou seja, isso é uma inferência. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver a refutação disso? Um versículo só. É claro que nós podíamos, amados, vejam bem, em cada refutação dessa, nós podíamos fazer um estudo de horas, em cada um dessas alegações. Mas eu vou pegar apenas alguns versículos e pontuar, para vocês verem que, às vezes, um simples versículo, né, claro, sempre levando em conta o contexto, tá? Ainda que eu leia aqui só um versículo, eu sempre estou levando em conta o contexto dele. Contexto imediato, contexto textual, cultural, pactual. Tá bom, amados? Sempre isso em mente, tá? Então vamos ver. O jejum realmente, nessa nova aliança, ele tem que ser usado para quebrar a carne? Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas, olha só, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos ler de novo? Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas, se pelo jejum mortificardes as obras do corpo, vivereis. É isso que está escrito aí? É? Pelo jejum? Não é. É por quê? É pelo Espírito. Pegou? Se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito, ou seja, por meio do Espírito, por meio do nosso homem interior, que está unido ao Espírito Santo, o Espírito Santo é um só Espírito com o nosso homem interior. Então, se por meio dele nós mortificarmos as obras do corpo, vivereis. Olha que interessante isso. Aí você vai se perguntar, mas irmão Cristiano, esse morrer aqui é perder a salvação? Não, amado, não existe perder a salvação. Entenda isso. Esse morrer, a palavra morrer aqui vem do grego apotinesko. Essa palavra, ela significa alguém, vamos imaginar assim, literalmente, ela significa alguém que está muito doente a ponto de morrer. Uma pessoa que está moribunda, né? Tá? Só que essa palavra, ela também tem outros significados. Ela significa, por exemplo, murchar. Ou significa também estar em decadência. Olha que tremendo. Então, veja, esse morrer não é perder a salvação. O que o apóstolo está dizendo? Quem vive segundo a carne, e neste contexto aqui é bom que se diga, viver segundo a carne é viver debaixo da lei. Veja bem, amados, a lei, segundo a palavra, ela estava enferma pela carne. A lei e a carne, a lei e o velho homem, eles trabalhavam juntos, vamos dizer assim. Porque o velho homem tinha um desejo pelo pecado, por fazer o mal. E a lei imputava o pecado e trazia morte espiritual. Então você vê que havia um trabalho em conjunto da lei com a carne. Percebe? Por isso que a lei estava enferma pela carne. A carne pecava, a lei imputava o mal e trazia morte espiritual. Então havia ali um trabalho, né, mútuo ali da lei e da carne para condenar. Entende? Então,
Viver segundo a carne nesse contexto, viver debaixo da lei. Se você vê o capítulo 7, é um contexto imediato, né? Nós estamos aqui em Romanos 8:13. Se você ler o capítulo 7, você vê Paulo falando da lei, né? Que morremos para a lei. Aqui no início do capítulo 8, ele fala da lei do espírito da vida, da lei do pecado e da morte. Então está falando de obras da lei. Viver segundo a carne neste contexto aqui é isso. É você estar submetido aos mandamentos. Os mandamentos afloram os desejos da carne. Entende? É isso, a força do pecado era isso. Porque o mandamento dizia, isso é pecado. Aí a carne tinha vontade de fazer. Você entende? Então a lei acabava dando força ao pecado neste sentido, e a lei atribuía ao pecado, e imputava ao pecado. Porque a lei, como Paulo diz, né, ela era a escrita de dívida. Então todas as pessoas, todos os seres humanos, antes de Jesus morrer e aniquilar o pecado na cruz, todos tinham um escrito de dívida, que era a lei de Moisés e os seus mandamentos. Né? Então o apóstolo Paulo diz o quê? Que os mandamentos foram abolidos, né? Que o Senhor pegou essa escrita de dívida e encravou na cruz. Ele pôs fim à dívida. Né? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, gente, se vocês vivem segundo a carne, ou seja, se vocês se submetem à lei e, consequentemente, vocês vivem praticando o mal, porque se você se coloca debaixo da lei, a sua carne vai se ativar mais ainda. Né? Então, se você está debaixo de obras da lei, vocês vão morrer. Morrer em que sentido? Como eu falei, tem um sentido de murchar. Uma pessoa que está muito doente, está murcha, entre aspas, né? Está em decadência. Em outras palavras, olha, se vocês viverem pela carne, se vocês viverem se submetendo a obras da carne, se submetendo a mandamentos da lei de Moisés, vocês vão estar numa vida espiritual decadente. Você percebe? É isso que Paulo está falando. Porque a verdadeira vida espiritual é você viver pela fé. Paulo diz que a lei não é da fé. Então, se você está na lei, você não está na fé. Logo, você está com uma vida diante de Deus, espiritualmente falando, decadente. Uma vida sem crescimento, uma vida sem conhecimento, uma vida baseada em mandamentos de homens, etc, etc, etc. Esse é o sentido de morrer aqui. Está bem entendido isso, né? Então, fecha parênteses. Agora, vamos voltar, vou pedir a abençoada para colocar o versículo de novo na tela. Vamos voltar à ênfase aqui. Se viver de segundo a carne, a vez de morrer. Vocês vão viver em decadência. Mas se pelo Espírito, esse eu quero frisar para você. O Evangelho não ensina que você mortifique o corpo pelo jejum, queridos. O Evangelho diz que é pelo Espírito. Ou seja, é pela direção do Espírito que habita em nós. E qual é o instrumento que o Espírito utiliza? A palavra. O alimento da nossa vida, da nossa alma, é a palavra. Então o Espírito usa a palavra para nós, e quando nós pegamos a palavra que está em nossa alma e aplicamos em nossa vida, nós passamos a lutar contra as obras da carne, e consequentemente lutar e mortificar a obra da carne. Então, você vê que é pelo Espírito. O sistema diz que é pelo jejum. O que o jejum tem a ver com o Espírito? Absolutamente nada. Me mostre em algum momento, pega, amado, as cartas de Paulo. Me mostre em algum momento Paulo dizendo, jejue para que você seja santificado. Jejue para mortificar a carne. Não, você está vendo que ele falou o quê? Pelo Espírito. Então, essa primeira alegação, eu vou fazer jejum para quebrar a carne. Não, isso é errado. Você vai, na verdade, ativar a sua carne mais ainda. Como se mortifica? Pelo Espírito, pela direção do Espírito que vem pela palavra. Tá? Segunda alegação, estamos vendo algumas, né? As pessoas no sistema aí dizem que temos que fazer jejum para muitos motivos. O primeiro é esse, para quebrar a carne. O segundo, muitos dizem que temos que jejuar para confessarmos os pecados, de modo que venhamos a nos limpar dos pecados. Né? Nós sabemos que existem movimentos chamados cristãos, né, que defendem a confissão. Né? Uns defendem que você tem que confessar para o sacerdote, entre aspas, né? Para o sacerdote, no caso o padre. Né? Existem também segmentos protestantes que também defendem
que se deve confessar para o sacerdote deles lá, né? Mas a maioria dos protestantes diz que nós temos que confessar para Deus, né? E eles se baseiam no que, por exemplo, João escreveu, né? Se confessardes os pecados, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você entende a necessidade de você separar a mensagem da graça que Deus revelou a Paulo? A gente bate muito nessa tecla aqui por isso. Porque se você não filtrar o que está na Bíblia com aquilo que o apóstolo Paulo recebeu de revelação de Jesus, os outros apóstolos, queridos, eles não receberam essa revelação como Paulo recebeu. Paulo diz que o pecado foi aniquilado, que estamos mortos para ele, que o velho homem foi crucificado na cruz. Ele diz que o escrito de dívidas foi cancelado e foi cravado na cruz. Então, se a dívida foi encravada na cruz, como é que você vai confessar dívidas para Deus? Percebe que isso não faz sentido? Vou confessar aqui para o padre. Confessar o quê? Mas, Cristiano, eu errei na carne. Ué. Se você errou, você vai colher. Mas não adianta confessar. O perdão está liberado. Agora, a consequência tem que ser vivida. Acha que você vai confessar e vai se livrar das consequências? Não. Não existe confessar pecado. Mas ele se baseia no Antigo Pacto. Na visão que não é da revelação da graça dada a Paulo e também no Antigo Pacto. Então, um exemplo de texto usado é esse aqui, Neemias, capítulo 9. Vamos ler os versículos 1 e 2. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum. Olha aí. Vestidos de saco e com terra sobre as cabeças. Vocês estão notando que falta alguma coisa nesse jejum que o sistema faz aí hoje? Falta alguma coisa, né? Se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Então, baseados em passagem como esta aqui, e nesta aqui em especial, muitos segmentos aí dizem isso. Você vai confessar, tem que estar em jejum. Entende? Vai confessar para Deus? Vai em jejum. Vai confessar para o padre? Vai em jejum. Percebe? Agora veja. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha só. Não imputando aos homens os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Não imputando aos homens os seus pecados. Aí vem o sistema e diz, você tem que jejuar para confessar o pecado. Eu pergunto, se Deus não imputa mais, por que ele não imputa mais? Porque não tem mais a lei. O fim da lei é Cristo. Então o Senhor não imputa mais as transgressões. Então alguém vai diante de Deus confessar, e Deus vai dizer o seguinte, olha, eu já reconciliei você. O cosmos já foi reconciliado. Mas, Senhor, eu pequei na carne. Aí é problema seu. Eu não tenho nada com isso. Minha parte eu já fiz. Percebe? Eu já perdoei. Não, está aqui escrito. Não imputando os pecados. Eu acabei de falar, né? O Senhor colocou a escrita de dívida cravada na cruz. Então não há dívidas. Você vai confessar o que são dívidas. Percebe isso? Jejuar para confessar pecado, isso é um fundamento do Antigo Pacto. Mas as pessoas dizem que estão na graça, mas vivem o Antigo Pacto ativado fortemente na vida deles. Os pecados foram perdoados, hoje nós somos brancos como a neve diante de Deus. Brancos como a neve, pecado aniquilado, vivemos em paz com Deus. O que você faz na carne, você planta e colhe na carne. Espiritualmente você está completo. Você é santo, salvo, sempre salvo. Ponto final. Aceite a religião ou não.
Porque nós falamos estas coisas, o religioso fica doido. Ele até se coça, né? Irmão, você está salvo. Em vez do abençoado receber isso como como uma notícia boa, como um cheiro suave. Que maravilha, estou salvo, eu sou um eleito, um abençoado, Deus me ama. O Senhor tirou os pecados do mundo. O João disse, né? Esse é o Cordeiro de Deus, quando Jesus ainda estava no mundo, né? Manifestado como Nazareno. João falou, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ao invés do abençoado receber uma notícia maravilhosa dessa, ele não tem mais escrita de dívida, ele é salvo, ele é reconciliado, ele é um abençoado. Não, ele se coça de raiva. Eu não aceito, eu sou pecador sim, eu não aceito ser limpo, eu não aceito que eu sou salvo, eu não aceito que o Espírito Santo habita em mim. Praticamente é isso que eles falam e fazem e pensam, né? Mas por que as pessoas pensam assim? Porque o sistema coloca isso na mente delas. Que eles são pecadores, que vão perder a salvação, que Deus vai pesar a mão, que tem que buscar o Espírito Santo, que tem que fazer campanha, tem que passar óleo na cabeça, tem que confessar pecado. E além de confessar o pecado, tem que ir em jejum ainda. Mas o Evangelho está dizendo, não, a escrita de dívida foi cancelada. Deus não imputa mais aos homens os seus pecados. Está escrito, ponto final. Então são alegações que eles dizem que tem que fazer jejum para isso e para aquilo, que à luz do Evangelho do Novo Pacto não fazem sentido. Terceira alegação. O sistema diz que nós temos que jejuar para buscar santificação. Tá? Veja bem, mais uma vez eu não encontro nenhuma referência bíblica, assim, clara, né? Existe a inferência, né? Já que os judeus faziam jejum para falarem com Deus, para se aproximarem de Deus, aquela coisa toda, né, eles faziam no Antigo Pacto, significa então que eu tenho que fazer jejum hoje no Novo Pacto para eu buscar a santificação. Eles pegam a experiência do Antigo Pacto, fazem uma inferência que não tem respaldo bíblico e aplicam em suas vidas e jogam para cima do povo. Irmãos, vocês têm que jejuar, cara. Tem que pagar o preço, tem que jejuar porque para você ter santidade. Você que veio do sistema, você não já ouviu isso? Eu ouvi muitas vezes. Irmão, tem que fazer jejum para você estar santo aí. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, a gente não tem que se santificar de verdade? Amados, vamos entender santificação. Eu sempre uso uma metáfora da posição vertical e posição horizontal. É uma metáfora que eu uso para facilitar a compreensão do que é a santificação. Veja bem, a santificação que eu chamo de vertical, nessa metáfora, é a santificação diante de Deus. Tá? É um símbolo, né? De baixo para cima. E existe a santificação que eu chamo de santificação horizontal. Ou seja, em relação aos homens e a quem nos cerca. A santificação vertical em relação a Deus, ela está completa. Ela não é por meio de nossas obras. Não é o jejum, não é o teu sacrifício, não é as suas horas de joelho no pó, não é o óleo que você passa na cabeça, não é isso que te santifica diante de Deus. O que te torna santo, para sempre santo diante de Deus, foi o que Jesus fez por você no Calvário. É a presença do Espírito Santo dentro de você é que faz você ser santo verticalmente, ou seja, diante de Deus. Deus te olha e, apesar da sua carne, Ele te vê santo. Porque para Ele a natureza humana de Adão está morta já. Então Ele te vê santo. Entende? Agora, a santificação horizontal é o quê? É o bom testemunho. É você viver uma vida reta, você viver uma vida honesta. É você fazer o bem, é você ser uma pessoa de luz no mundo. Esse é o bom testemunho. Basta você viver a sua vida cristã, que você já vai ter bom testemunho e santidade diante do olhar humano. Você não tem que fazer jejum para ser santo diante de Deus, nem diante de homens. Diante de Deus você já é santo para sempre. E diante dos homens, as suas boas obras já mostram quem você é. Então você não tem que fazer jejum para buscar ser santo, isso não faz sentido nenhum. Não na nova aliança. Você tem que entender a Bíblia sobre o ponto de vista pactual. Eu vou repetir, são contextos. O texto bíblico, o texto bíblico, ele tem um contexto imediato.
Você tem que ler o que está ao redor ali, o capítulo anterior, o capítulo posterior, ou o livro inteiro, se for, né, preciso, para você entender o que está sendo dito ali. Esse é o contexto imediato. Tem um contexto cultural, tem um contexto pactual, contexto temporal, em que tempo foi escrito, para que tempo, etc. Se você não fizer essa separação, esse estudo acurado, você fizer como o sistema religioso faz e mistura tudo e faz um balaio de gato terrível, como se diz, né? Faz uma mistureba, uma salada imunda, né, que eles fazem, de lei com graça e maldição com bênção, onde eles misturam tudo. Aí você vai ficar nessa luta, eu vou jejuar, vou me santificar. Aí Deus fala para você o que, ô camarada? E o que eu fiz na cruz por você? Você está fazendo um jejum para se santificar? E a cruz serviu de quê? Hebreus 10:10. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Pelo cumprimento, veja bem isso aí, vamos ler com calma. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Olha aí, ó. Que vontade, irmão? Pelo ou por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Pelo amor de Deus abençoado, leia isso com atenção em nome de Jesus. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício que fazemos no jejum todo domingo. É isso que está escrito aí? Não. Não! Olha que surpresa, né? Por meio de quem então fomos santificados? Por meio do sacrifício do corpo de Cristo. Ponto. Quando você faz um jejum hoje para se santificar, supostamente, você está desvalorizando o corpo de Cristo. E aí, você vai continuar desvalorizando o corpo? O sacrifício corpóreo do Senhor? Meu irmão. Jejuar para buscar santificação não faz sentido nenhum. Zero sentido. Quer mais um exemplo? Eles dizem que você tem que jejuar para obter vitórias. Meu irmão, quantas vezes você já ouviu isso? Principalmente se você é pentecostal. Eu cheguei a ouvir isso na Igreja Batista também. Eu fui da Igreja Batista, aquela bem tradicional, aquela que não podia dançar, não podia bater palmas. É todo mundo um robozinho ali, né? No chamado culto deles. Pelo menos na época era assim. Não podia nada na igreja. Super tradicional. Mas eu me lembro de ter ouvido lá também sobre isso. Olha, temos que fazer um jejum aqui por essa causa aqui na igreja. Mas a gente ouve isso muito no meio pentecostal. Né? Então eu pertenci durante muitos anos, né, a uma denominação pentecostal. Praticamente era uma Assembleia de Deus, daquelas bem pentecostais mesmo, só que com outro nome, né? Na época era Casa da Bênção de Deus, depois mudou o nome, enfim. Não interessa, né? Nome de igreja é bobagem, não interessa isso. Né? O fato é que eles eram bem pentecostais, e eu estava ali no meio, e eu via muito isso. Irmão, temos aqui que jejuar para isso, para alcançar aquilo e aquilo outro. Vamos ver um exemplo, uma referência que eles usavam, para variar na lei, né? Esther, capítulo 4, verso 16. Aqui a rainha Esther, né, houve, né, um decreto contra o povo de Israel, né, um decreto do rei, para fazer o extermínio do povo de Israel. Né? Então o povo se desesperou e recorreu à rainha Esther, né, para que ela fosse até o rei, de modo que aquele decreto caísse por terra. Então olha só o que a rainha pediu para os judeus. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Você vê que o sistema religioso pega isso aqui e aplica hoje na nova aliança. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se morrer, morri, não tem problema, mas eu vou interceder por vocês. Mas jejuem por mim. Aí o povo do sistema pega isso aqui e fala, tá vendo, irmão? Temos que jejuar pela causa.
Nós temos que conquistar tal coisa, vamos jejuar. Temos que alcançar essa vitória, sim, vamos jejuar. E aí, eu pergunto, e a vitória que Jesus já nos atribuiu? E a fé? A sua fé não é suficiente para você confessar e alcançar algo, uma bênção manifestada em sua vida segundo a vontade de Deus? Porque tem que ser segundo a vontade dele. Você não tem fé para confessar e esperar em Deus? Ah, não, Cristiano, tem que jejuar para reforçar. Não, amado, ou você vive por fé, ou você vive pela lei. Mais uma vez, eu vou lembrar, né? Vou relembrar. Paulo disse o quê? A lei não é da fé. Você vai fazer um jejum para obter uma vitória, então você não está usando de fé. Está usando de lei. Jejum é mandamento da lei. A lei não é da fé. Você vai jejuar para obter vitórias? Romanos 8:37. Mas, em todas estas coisas, se você observar o contexto, você pode ler depois com calma, você vai observar o apóstolo falando de diversas circunstâncias terríveis. Diversas situações difíceis pelas quais o apóstolo tinha passado, estava passando ou até iria passar ainda. Ele diz, em todas estas coisas, em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Então, quando você entra numa causa, você já entra como mais do que vencedor. Percebe? Esse é o ponto. Você já entra como mais do que vencedor. Porque essa é a sua posição. O Senhor, na Nova Aliança, não ensina você a fazer jejuns para obter vitórias. Isso valia no tempo de Esther, antes da cruz. Só que na cruz o Senhor nos fez o quê? Mais que vencedores. E na Nova Aliança, o que a palavra nos ensina? Nos ensina a pedir. Você conhece alguma outra coisa na Nova Aliança, além de pedir? Pedir é o quê? Raciocina comigo. O que é pedir? Pedir é uma atitude de fé. Ou você vive pela fé, ou pela lei. Se você jejua, não está na fé. Percebe? Então você usa de fé. Você entende, o Senhor me fez mais que vencedores em todas as circunstâncias. O amor dele me fez mais que vencedor. Eu não vou jejuar, eu vou crer, eu vou pedir. Efésios 3:20. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional, eu vou ler agora só a primeira parte do versículo, depois a gente vai ler ele todo. Aquele que é capaz, Deus... Vamos ler de novo. Aquele que é capaz, Deus, né? De fazer infinitamente mais, observe bem isso, do que tudo o que pedimos ou pensamos. Paulo fala aos Filipenses também, né? Ele diz, Filipenses, não andeis ansiosos, antes façam os vossos pedidos serem conhecidos diante de Deus. Então o Evangelho nos ensina a pedir, que é uma atitude de fé. Ou seja, o Evangelho nos leva a ter fé, não a jejuar para obter vitórias. Não, você já é vitorioso. Você entra na causa com confissão e com fé, ponto. Vocês estão notando que essas alegações desse sistema mundano, religioso e mundano, elas são alegações antibíblicas, heréticas,
que colocam o povo distante da verdade de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, vocês conhecem, que jejuam para quebrar carne, sem saber que para Deus a carne já foi vencida e que nós vencemos ela nesta vida terrena aqui por meio do Espírito? Quantas pessoas fazem jejum que vocês conhecem por causa dos pecados, para confessar, para purificar pecado? Quantas pessoas vocês conhecem que jejuam para buscar santificação? Ela tem aquele, meu Deus, eu tenho que ser santo, senão eu vou perder minha salvação. E a pessoa vive desesperada com isso e faz jejum daqui, faz jejum dali para ser santo. E para obter vitórias, então, o que mais tem? Vou jejuar para alcançar aquela vitória. São alegações que não fazem sentido à luz do Evangelho. Uma outra alegação, irmão, tem que fazer jejum para buscar poder. Quantas vezes você já ouviu isso aí? Um dos exemplos está aqui nesse versículo, Marcos 9, 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tá vendo, irmão? Novo Testamento. Né? Porque o sistema chama Mateus, Marcos, Lucas e João de Novo Testamento, né? Na verdade não é velho ainda, né? Porque a nova aliança ela veio a partir da cruz. Em Mateus, Marcos, Lucas, João, praticamente toda a história contada ali está antes da cruz. Ainda está no Antigo Pacto, né? Você percebe a questão de você entender a Bíblia do ponto de vista temporal, pactual? Senão você mistura tudo. Ah, tá vendo? Tem que ter oração e jejum. Primeiro, amado, que há uma desconfiança muito forte de que esta passagem aqui, assim como a equivalente que tem em Mateus, essas passagens nem estão no original do grego. Para começar, existe uma desconfiança. Inclusive, tem algumas versões bíblicas que esse versículo aparece entre colchetes. Isso é um sinal de que em muitos manuscritos esse versículo nem aparece. Mas eu não vou nem me utilizar desse argumento, não. Vamos dizer que esse versículo de fato existiu e que de fato Jesus falou isso aqui. Ele falou porque eles estavam antes da cruz, filhos. Imagina, nesse contexto aqui, Jesus nem com eles estavam. Jesus estava distante. E aí quando Jesus chegou junto aos discípulos ali, aí que ele falou isso. Mas ele estava longe deles. Mas eles pegam esses versículos e aplicam na graça. Não faz sentido. Está vendo? O jejum te dá poder, irmão, para lutar contra o mal. Efésios 3:20. Mais uma vez, agora vamos ler o versículo inteiro. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Se o Espírito Santo habita em você, então o poder de Deus habita em você. Você vai fazer jejum para buscar poder onde? Se o poder está em você. Você está vendo que o que o Evangelho genuíno fala bate totalmente de frente com o que o sistema ensina para o povo? Não, tem que fazer o jejum para buscar poder. Aí você mostra para o pastor, mas pastor, aqui diz que o poder atua em nós. Sabe o que ele vai dizer? Não, irmão, isso aqui, o Paulo está falando dele, o poder atuava nele, porque ele era um apóstolo, né? O Paulo, então, ele está falando dele. Não, amado, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Ele não está orientando aqui a igreja dos Efésios a pedir. Ele não está dizendo, olha, Deus vai fazer infinitamente mais. Eu pergunto para você, o Espírito Santo habitava só em Paulo ou na igreja toda? Então esse argumento, não, aqui o poder que atuava em Paulo. Não, mas o poder atua na igreja. Paulo não é Deus, não era Deus. Paulo era um homem como nós. Teve um chamado maravilhoso, especial, já recebeu o seu galardão, por isso, glória a Deus por isso, mas Paulo era um homem como nós somos. E no espírito de Paulo habitava o Espírito Santo assim como habita no nosso. O poder de Deus habita em nós. O reino de Deus não habita em nós? Não foi o que Jesus falou?
Olha, vocês não vão ver o reino de Deus aqui ou ali, porque o reino de Deus estará dentro de vocês. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus, que está em nós, né, não consiste em palavras, não é teoria apenas, né? Mas em poder. Você precisa buscar poder em jejum? Eu te pergunto. Você precisa buscar poder no óleo ungido da igreja? Na água benta? No monte? Na terra ungida? No sabonete abençoado? Na imposição de mãos do pastor, do bispo, do padre, do apóstolo? Você precisa disso? Não! O poder de Deus habita em você. Então essa alegação de que tem que fazer jejum para buscar poder também é uma mentira. Quer ver uma outra alegação? Nós temos que buscar fazer o jejum, buscar fazer jejum para termos mais comunhão com Deus. Mais intimidade, né? Uma vez, eu até separei aqui no esboço, uma vez eu estava lendo um livro, já tem muito tempo isso, né? E aí o escritor do livro escreveu assim, abre aspas, o jejum bíblico está ligado a uma maior comunhão com Deus. Fecha aspas. Você vê, né? Você compra esses livros aí, lê, enche a sua mente de abobrinha, né? Fazer jejum para ter comunhão com Deus. Na nova aliança. Isso é algum tipo de piada? Se for, de muito mau gosto, né? Você sabe qual é a sua comunhão com Deus? Responde aí, você sabe? Não sabe? 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O que nos dá intimidade com Deus é o quê? O que nos faz ter comunhão com Ele e com os nossos irmãos é o quê? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une aos nossos irmãos, mais uma vez aquela metáfora, né? A união horizontal e vertical. Nós estamos unidos verticalmente e horizontalmente, ou seja, com Deus e com os nossos irmãos. Por meio de quê? Do jejum? Da Santa Ceia? De comer e beber? É isso? Não. É o Espírito Santo. A comunhão que faz com que nós tenhamos intimidade com Deus é o Espírito Santo, porque é o Espírito do próprio Cristo em nós. Qual o sentido mais cristiano eu vou fazer aqui para quebrar a carne? Já explicamos no início, né? Você já tem comunhão com Deus independentemente de qualquer coisa, porque o Espírito habita em você. Então, fazer jejum para ter comunhão e intimidade com Deus é mentira. A comunhão com Deus é a presença do próprio Espírito dele em nós. Então vocês entendem? Como eu falei no início, né? O tema da mensagem, do estudo seria esse. Por que não precisamos jejuar? Nós vimos que nós não precisamos, em praticamente todas as alegações que o sistema faz para você jejuar, né? Tem que jejuar para isso, tem que jejuar para aquilo, né? Várias alegações. Nós vimos que nenhuma delas faz sentido. Mas não é só não precisar, como eu falei, é não poder. Então nós acrescentamos os parênteses, né, no tema, porque não precisamos e não podemos jejuar. Você vai perguntar assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, tudo que o irmão falou até agora faz sentido, mas eu vejo a igreja jejuando, eu leio lá em Atos dos Apóstolos, se faziam orações com jejuns. De fato, amado, se fazia. Sabe o que isso se chama? Uma coisinha só. Ela pode ser chamada de duas maneiras. Costume ou hábito.
Se você observar a história da igreja no início, ela era composta de muitos judeus. E muitos daqueles judeus eram zelosos da lei. Essa era, inclusive, uma das grandes lutas do apóstolo Paulo. Inclusive, um dos motivos da carta aos Hebreus ter sido escrita foi justamente para dissuadir os judeus, os hebreus, a abrirem mão das obras da lei. Porque havia muitos judeus que criam e todos eram, ou quase todos, né, eram zelosos. Se você vê um texto em Atos, o Tiago, né, fala isso, o Paulo, você não vê aí, muitos judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Então havia o costume de fazer jejuns, o hábito. Por isso você encontra o registro disso em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Mas se você não entender o contexto histórico, você confunde as coisas. Então eles estavam vivendo um período de transição. A lei tinha acabado de ser aniquilada do ponto de vista espiritual, né? Paulo fala, olha, uns comem certo tipo de comida, outros não. Por que havia isso? Porque havia judeus, havia gentios. Os judeus tinham o costume de cortar certo tipo de comida. Os outros, no caso os gentios, já comiam de tudo. Então havia, dentro da mesma igreja, judeus e gentios. Judeus com costume da lei e os gentios sem costume da lei. Então tinha que haver todo um equilíbrio, né? Todo um jogo de cintura ali do apóstolo Paulo para poder haver um mínimo de equilíbrio, de paz dentro das igrejas, né? Então não é como é hoje, amado, é diferente o contexto. Ah, mas está escrito em Atos, a igreja fazia orações com jejuns. Eu sei disso, irmão. Agora, por que se fazia? Você percebe isso? Você percebe que você acabou de ver comigo, todas as alegações do sistema religioso caem por terra mediante o Evangelho? Você acabou de ver comigo aqui, nós vimos 6 alegações, 6 motivos que eles dizem que tem que fazer jejum. Todos eles caem por terra mediante o Evangelho. Então, só porque parece registrado na história bíblica que alguém fazia jejum, tem que fazer? Calma lá. Nós não precisamos e não podemos. Por que, Cristiano França, não podemos? Vamos lá. Marcos 2,19. Aqui no contexto, alguns vieram até Jesus e lhe perguntaram, Senhor, Jesus, por que os discípulos de João jejuam? Os fariseus e os seus seguidores lá jejuam também, mas os seus seguidores, Jesus, eles não jejuam. Por que não, Jesus? Jesus respondeu, podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? No caso agora, Jesus ele é mais do que noivo até, ele já é nosso esposo. Nós já estamos casados com Cristo. Pesquisa no nosso canal aí que você vai encontrar o link. Vou deixar embaixo do vídeo. Anota para mim, amor, por gentileza. Já estamos casados com Cristo. Eu vou deixar esse link aqui embaixo do vídeo no YouTube para quem está na gravação. Podem jejuar, porventura, os convidados às núpcias enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, vamos ler juntos? Não podem jejuar. Eu vou ler de novo, o finalzinho, está sublinhado aí. Não podem jejuar. Ele está dizendo o seguinte, eu estou com eles. Eu sou o noivo da igreja. Em breve vou me casar com a igreja. Eles não têm que jejuar porque eles estão comigo. O que Jesus está dizendo em outras palavras? A minha presença é suficiente para eles. Você não pode jejuar, porque quando você jejua, você está desmerecendo e desvalorizando a presença de Jesus na tua vida.
Pegou? Não podem. Você fala isso para alguém no sistema, ele vai dizer assim, mas irmão, Jesus não está aqui com a gente. Uma vez falaram isso para mim, eu estou dizendo porque me falaram isso. Estava conversando com o irmão sobre jejum, explicando. Ele falou até com soberba, tá? Ele não falou nem de maneira educada, não. Ele foi soberbo. Jesus não está aqui com a gente, que argumento é esse? Eu falei, Jesus pode não estar com você, comigo ele está. Eu falei para o irmão. Se ele não está contigo, amado, tudo bem, agora comigo ele está. O noivo, no caso, o esposo, está comigo. Se ele não está com você, não posso fazer nada. Aí eles usam o versículo 20, né? Dias virão em que será tirado o noivo. Jesus está falando da sua morte. Nesses dias vocês vão jejuar. Por quê? Porque ele foi retirado. Ele morreu. O jejum também, como eu falei no início, era um sinal de luto, de tristeza. Por isso que ele falou aquilo. Mas só que ele foi retirado, mas ele voltou. O seu Espírito habita em nós. Nós temos o Espírito de Cristo em nós. Então, se o esposo está comigo, eu não posso jejuar. Porque eu não vou desmerecer e desvalorizar a presença do esposo na minha vida. Não importa se alguém fazia na igreja primitiva. Não importa que se fazia um jejum para buscar poder na lei, no antigo pacto. Não importa que o sistema alega que tem que jejuar para isso, para aquilo outro. Não importa, o que importa é a palavra. Eu não ando pelo que homens dizem, eu ando pelo que a palavra diz. Se a palavra diz que enquanto Jesus está conosco, eu não posso jejuar, então eu não vou jejuar, eu vou obedecer. Jejum hoje, não só hoje, né? Desde que a nova aliança foi inaugurada, jejum é uma desobediência. Assim como qualquer outra obra da lei. Guardar sábados, comer Páscoa judaica, e dizimista, e tudo que você pensar da obra da lei que eles fazem aí, os jejuns, as abluções, tudo isso é desobediência. E jejuar não é diferente. O esposo está conosco. Então nós não precisamos jejuar. Vocês viram aí praticamente todas as mais famosas alegações do sistema religioso sobre o jejum, todas elas foram rechaçadas nesse estudo de hoje. Mas não é só não precisar. Nós não podemos jejuar. Amado, o nosso chamado nessa nova aliança é não vivermos em obras da lei. O nosso chamado é viver pela fé. E quem vive pela fé, vive confiando e entendendo que Jesus em nós nos é suficiente. Ponto final.